Fala galera, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Estou na companhia de peso aqui dos campeões brasileiros atuais, né? Coach Lucas Davi, Coach Alex Kirby e Coach Heitor. E, enfim, o nosso objetivo aqui hoje é de trocar uma ideia sobre o que foi essa final, e que final, né? Se vocês assistiram aí, vocês devem estar tão empolgados quanto eu para essa conversa. E expor para vocês um pouco do que é o processo aí. Eu vou começar apresentando quem está aqui, se é que precisa, né? Mas eu acho que é bacana. Coach Lucas Davi é o head coach do Mariners. É um camarada que eu posso chamar de amigo, que o futebol americano me deu desde da época de congresso, né, coach? Há muitos anos atrás aí, que a gente vem conversando. É um cara que antes de eu virar coach já dominava aí o Brasil, vamos dizer assim. E, enfim, eu tenho muito prazer. A gente conversou muito nos últimos 2 dias, né, coach? Então eu tenho muito prazer de estar aqui contigo hoje. Seja bem-vindo, cara. Cara, eu agradeço muito pelo convite. Eu que sou não só assinante do conteúdo, mas consumidor, né? Então, quando você me chamou para estar aqui, para mim foi um convite muito fácil de aceitar. Isso aí que você falou para mim também, sabe que a recíproca é totalmente verdadeira, né? Desde os tempos lá do Congresso, sentado em mesa de boteco, o pessoal bebendo e a gente discutindo se duo e inside zone é a mesma coisa. Mesma coisa. É verdade. É isso aí. Boa época, seja bem-vindo. Próximo aqui da lista, Coach Alex Kirby. Coach Kirby, eu não sei se você se lembra, Coach, mas a gente se conheceu num papo em que eu imaginei que eu tinha falado com ele A e ele entendeu B, então eu entendi que eu tinha falado com ele assim. Foi na época de pandemia, né? Contextualizando aí para a galera, e a gente estava convidando coaches para falar para o nosso staff. E aí, por algum motivo, né? Language barriers, barreiras de linguagem aí, eu tinha imaginado que ele ia apresentar para nós. Ele tinha acabado de escrever, acho que 100 Plays, né? From Coastal Carolina. Coastal Carolina. E aí ele entra na sala e fala, coach, a palavra é sua. Ele, mas o que eu faço? Eu falei, vamos falar sobre Coastal Carolina. Ele, eu achei que era um Q&A, então a gente ficou sem entender assim, o que estava acontecendo por uns 2 minutos. Mas, enfim, nessa ocasião eu entendi que a barreira de linguagem ela deve ser cuidadosamente cuidada, né? Então, Coach Alex Kirby é um coordenador ofensivo do Mariners, é um cara que está envolvido no futebol há muitos anos nos Estados Unidos, né? É escritor, né, Coach? Depois, no final, seria muito legal que você compartilhasse aí a sua biblioteca, o seu trabalho com a galera. É um cara muito inovador, né? Tá no Mariners há 2 anos, Coach, é isso? You've been in Mariners for 3 years, 3 anos. E, enfim, se juntou a nós hoje, entende bem o português, vai falar inglês conosco aqui e, enfim, Coach, welcome. Thanks for having me. Awesome. E Coach Heitor Medeiros, nosso ex-colega de time aí, colega de staff, né, um cara que desde a época lá do Booker, quando o Booker era meu head coach, lá em 2017, ele já falava do potencial do Heitor. A gente trabalhou junto aqui no Viners, passou, né, veio de Bulls, Viners, Sorriso, agora está no Mariners, fora, né, sem mencionar o Flag, né, que é head coach da seleção brasileira. Enfim, é um cara que conhece muito de bola, coordenador coordenador defensivo, né, do Mariners, campeão brasileiro aí. Seja bem-vindo, coach. É um prazer tê-lo conosco aqui novamente. Obrigado, coach. E falar igual que o coach Lucas falou, já estou consumindo o conteúdo da Tide que você vem fazendo, ouvi todas as análises, inclusive. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso daí, mas pode dizer que a gente pegou umas ideias do que você trouxe lá nas análises dos jogos passados. Ai, que bom. E a gente aqui, isso é uma conversa bem legal. Obrigado por terem topado aí. Por último, mais ou menos importante, meu colega de staff, coach Jonas Facion aí, nosso coordenador defensivo, uma das mentes mais brilhantes aí desse país aí, do FABR.
se juntou aqui também para essa conversa, para participar, me ajudar aqui, salvou minha vida aqui no quesito operacional. Então, seja bem-vindo aí, coach. Obrigado. E para escutar essas mentes brilhantes aqui da FABR, só isso. Beleza. Galera, vamos lá. Qual o nosso objetivo aqui hoje? Há 2 anos atrás, quando eu fiz uma final contra o Dragons, o Caio da Tide, ele me chamou e me perguntou sobre a final. E as perguntas dele foram assim: coach, me conta sobre a história do jogo. Né, a gente vê o jogo, mas eu não sei a história do jogo. Então eu contei para ele a história do jogo, a gente gravou, né, um podcast, um episódio, e segundo ele, foi um dos maiores hits da Tide, assim, de comentários, né, de perguntas, etc. E isso se repetiu quando eu fiz do Galo e quando eu fiz também do Croco, né? Então isso soou um alarme na minha cabeça, assim, caramba, eu acho que falta tanta profundidade nessas coisas, né? Por exemplo, a gente disputou uma semifinal aqui da CBFA contra o Rhinos e não tinha nenhuma mídia para fazer uma pergunta sequer, né? Não tinha nenhum veículo, né, de imprensa. Então, assim, às vezes o FABR vê, o jogo é bom, é puxado, mas a gente não tem dimensão do trabalho que é posto, né? E do o que aconteceu no campo, né? Apenas uma transcrição de uma série de outras coisas que aconteceram por trás. Então, com base nisso, né? Fora a minha curiosidade pessoal aí também, o nosso objetivo é de trazer à luz aí todo esse trabalho que coroou vocês, né? Mariners aí como campeões brasileiros em 2024. E eu queria já começar com a seguinte pergunta, né? Pergunta um pouco capciosa aí, mas Mariners vem brigando há muitos anos para chegar no Brasil Ball, né? Entra ano, sai ano, vem brigando para chegar, né? E esse ano chegou. E chegou bem, chegou com vitórias dominantes sobre times de expressividade, né? Ganhou aí, perdeu na fase regular para o Tritões, ganhou, né? Quando mais importava do Tritões, eliminou o Tritões. E eu vejo que tudo isso foi muito bonito de acompanhar desde o período de recrutamento. Então, queria ouvir de vocês aí, começar perguntando para o coach Lucas Davi, né, o head coach, o que mudou, né, a chave de 2023 para 2024 em termos de recrutamento de atletas, porque acho que vocês vieram bem mais pesados assim do que historicamente, e como que foi aí essa conversa de renovar com o coach Kirby e trazer o Heitor, enfim, como que foi isso aí para você? Cara, vamos lá, porque eu acho que essa é uma resposta que não começa em 2023, né? A gente no Mariners sempre recebeu, assim, o Mariners existe desde 2006, né? Então, assim, sempre foi a principal referência sul-americana em Recife desde sempre, desde que existe sul-americano aqui. Então, sempre que alguém se mudava para Recife e jogava futebol americano em outro lugar, falava com a gente. Então a gente acabava que sempre recebia gente de fora. E aí lá em 2017 foi a primeira vez que a gente resolveu, vamos dizer assim, recrutar de fora. Que na verdade a gente chamou uma galera do Wolves, Caruaru Wolves, eles na verdade nem chamou, eles se inscreveram na seletiva da gente. E aí a gente já ficou, pô, dá para trazer a galera da cidade mais de perto e tal. Entre eles veio até o Lucas Teodoro, que depois virou corner, jogou no Rex, no Galo e tudo mais. E aí, quando a gente recrutou o Jock e a gente recrutou também, o Jock, e a gente tinha um coach na comissão técnica, que é o Jeffrey Lazoga, que é uma lenda do futebol americano aqui no Nordeste, que tinha sido coach do Vitória, né? E aí calhou da gente conseguir recrutar o Vitor Nescau, do Rex. Sim. E a gente recrutou também o Felipe Franco, que era do Santos Tsunami, tinha jogado com o Jock de free safety. Depois até jogou no Storm, tá jogando em Portugal agora. E ali, assim, a gente viu já o poder, mais ou menos, vamos dizer assim, da influência que pessoas que passaram por outros lugares trazem, né? Em 2018 foi quando rolou uma grande debandada, né, do Mariners, e a gente perdeu 30 jogadores. Inclusive Adolfo, o Túlio, foi quando o Túlio foi para os Spectros, né? Adolfo foi para os Spectros. Perdi jogadores pro Brasil inteiro, né? Eu perdi até
Guilherme foi jogar college, então até para os Estados Unidos eu perdi jogador em 2018. E aí foi um momento de crescer com a base e tal. E aí em 2018 a gente recebeu um running back que veio do interior, veio do Piracicaba Cane Cutters, que é o Marcelo Sherman. Uhum. Aí no outro ano, em 2019, o pai de um menino foi transferido de emprego e aí cai Guilherme Stutz no Recife Mariners. Eu lembro disso. Então assim, e aí a gente foi vendo isso e foi maturando e tal. E aí beleza, veio a pandemia, deu uma... E aí tem uma coisa que para mim, que eu sempre falei para todo mundo, e eu acho que era uma das bandeiras que eu sempre levantei no Congresso, que era: se você não tem estrutura, não recruta, tá? Não vai brincar com o sonho de ninguém, não vai ser responsável com a vida dos outros. E aí, na pandemia, a gente se estruturou internamente para poder correr atrás das famosas verbas incentivadas. Lei de incentivo, Bolsa Atleta, essas coisas todas. Uhum. E aí, a gente volta da pandemia, consegue pegar a nossa primeira lei de incentivo em 2022, e ela começa a valer no final de 2022 para 2023, e aí a gente começa já a ter uma condição de remunerar com auxílio, né, auxílio atleta, alguns jogadores que já eram do time, né? E aí a gente começa a fazer um recrutamento dos jogadores dos outros times do Recife. Que, na verdade, é uma coisa que eu até brincava na época, né? A galera dizia: o que é que tu oferece pra galera quando tu recruta? Eu dizia: velho, eu ofereço um ambiente competitivo onde ele vai disputar título todo ano. Ok, é justo. Aí a galera: não, mas tu oferece... Não, e se brincar, ainda tem que pagar mensalidade, porque infelizmente é a minha realidade agora. E a gente começa a construir a base, né? E aí, em 2022, a gente teve uma experiência não ideal com o QB americano, e isso fez a gente em 2020... E assim, foi o seguinte, sem brincadeira, coaches que fazem recrutamento, talvez eles sintam um pouco agora, mas quando eu terminei o recrutamento de 2022, coach, eu entrei em contato e conversei com 85 QBs diferentes no Eu sei como é. Eu sei como é. Cara, assim, QBs especialmente. Exato. Porque e as aí outras posições vão, mas QB particularmente difícil. Exato. E aí foi quando eu até falei, eu brinquei com o coach Alex, que eu falei: talvez a 85ª opção realmente não seja uma boa opção, né? E aí, no processo de recrutamento para 2023, a gente até tentou ficar criativo, né? Fomos tentar recrutar uma galera saindo do college, obviamente, onde nos cabia fazer isso, né? Nas divisões ali mais baixas. E a gente viu as impressões da gente foram as piores possíveis. As piores possíveis. Para 2023, Túlio já tinha voltado pro Mariners, né? Ele não queria mais jogar em João Pessoa, ele teve os problemas dele lá e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade da gente conversar com o Álvaro Fadini. E no começo do ano, a gente já tinha feito talvez o primeiro recrutamento, assim, que foi quando a gente trouxe Lenin, Breno e Álvaro, que era Lenin, não preciso apresentá-lo, né? E Breno e Álvaro, que eram daqui de Recife, mas também estavam jogando em João Pessoa. Então o que a gente fez foi um carro que saía de João Pessoa de Recife para João Pessoa para treinar todo domingo, a gente fez com esse carro simplesmente dobrasse a outra curva e fosse para o nosso treino. E aí a gente trouxe o Álvaro. E aí quando a gente trouxe o Álvaro, a gente viu o impacto que você ter um QB brasileiro, um QB que fala a língua do resto dos jogadores, é um absurdo, né? E aí a gente começou a dar umas destravadas. E aí no final do ano, quando rolou o Sul-Americano, a gente teve 4 jogadores convocados e eles tinham direito ao Bolsa Atleta. E aí, através do Bolsa Atleta do Sul-Americano, a gente conseguiu recrutar também o Sherman e o Atos. Então, Lenin, Álvaro, Adolfo, Túlio, Atos e Sherman são atletas do Bolsa Atleta Pernambuco. Então a gente conseguiu fazer isso. E aí, assim, Hércules viu Sherman e Túlio jogando junto. Aí aquele meme do Lula Molusco. Vou ficar fora do bonde. Sabe o meme do Lula Molusco vendo o Patrick e o Bob Esponja correndo? Aí, acho que ele se sentiu daquele jeito. Aí a gente conversou com ele, conseguiu trazer ele. Rodolfo, que é o linebacker, também é de Recife. Então, tipo, a gente também só
evitou que ele ficasse viajando para João Pessoa. Então aí a gente já tinha recrutado, né? Além o Sherman, Hércules, Rodolfo. E aí começa o ano e Atos, né? E Atos. E aí começa o ano. Eu não sei como é aí, mas aqui a minha OL é formada por uma galera mais velha que é daqui. Uhum. Então toda vez que começa o ano, esses caras aposentaram. Sei como é. É desesperador. E De aí, dezembro e janeiro é desesperador. no começo do ano, além da gente ter poucas pessoas para jogar de OL, a gente sabia que a gente tinha um problema na OL. A gente sabia que a gente não estava profundo na OL. Uhum. E aí o Heitor tinha trabalhado com o Mancha em Sorriso. Certo. E aí ele falou, Mancha pode ir, não vai dar... É o tipo de jogador que é bom de recrutar, que além de não dar problema, é solução. Aí a gente recrutou o Mancha. Deixa eu ver se teve mais alguém aqui que a gente recrutou. Fora o Polis, né? Não, e aí é o seguinte, a BFA tem uma regra que foi implantada esse ano, que eu gosto muito, e eu gostaria que fosse uma regra do Brasil inteiro, que é brasileiros que jogam na Europa e não conseguem assinar a súmula por estarem jogando na Europa, cada time pode inscrever até 2 nos playoffs. Eu não sabia disso. Assim, eu não jogo essa BFA, né? Eu não tenho que saber mesmo. Eu não sabia mas assim, disso. eu acho essa regra muito massa porque você consegue trazer... Quem não sai jogador ruim do Brasil para jogar na Europa. Não. Então você está trazendo talento, você está aumentando o nível do campeonato. E você não está... E não é o campeonato nacional criando uma barreira para que o cara do Brasil não entre, né? Então aí foi... O Vasco trouxe o Notorious, o Rondonópolis trouxe o Otávio e o Baby, e aí a gente conseguiu recrutar o Polis. E aí a gente entra nos playoffs com a profundidade de linha que a gente gostaria de ter tido para a temporada inteira. Mas aí, beleza, entramos no playoff. Então, assim, como eu falei, a resposta ia ser longa, né? Porque não começa assim. Então, foi uma decisão que a gente precisava recrutar. E aí, veja, eu estava falando só de recrutamento para pontos fracos ou coisas que a gente queria transformar em cornerstones do nosso time. Então, a gente recrutou pesado na DL, porque a gente queria construir uma defesa que começasse... teve um recrutamento importantíssimo também. Um tal de Heitor Medeiros, né? Isso foi... Essa crise de recrutamento foi a maior malandragem que eu já vi na minha vida. Sabe, foi as conversas começaram naquele trabalho de DA que o coach Shadow tá ligado, de camp. Eu e Heitor, altas horas da madrugada, tagueando coisa, conversando de... Na seleção, você fala? Isso, no Sul-Americano. E aí, enfim, a gente conseguiu trazer o Heitor para cá também. E uma coisa que a gente sempre teve cuidado no nosso recrutamento é que a gente não pode inchar o time. Porque a gente tem uma base boa de jogador. A gente tem uma base muito boa de jogadores daqui. E esses caras têm talento. O jogo terminou numa interceptação do Brito, que é um cara daqui. O número 7, Pedrinho, que é um cara daqui, ele jogou muito bem o jogo todo também. A gente tem DLs daqui, os nossos linebackers também. Então, assim, os receivers da gente também, né? Tanto que... e teve outro recrutamento que foi um recrutamento que caiu do céu. Falando dos receivers agora. Também que caiu do céu, que foi o recrutamento do Zé Vitor, receiver que era do Jangadeiros. E o Jangadeiros não jogou esse ano, né? Então ele falou com a gente. E foi engraçado que a gente perguntou assim, o que é que ele queria? Ele fez, eu quero jogar. Eu quero uma oportunidade. E aí ele chegou. O primeiro treino dele dava pra ver que ele tava muito enferrujado, mas não demorou muito para ele virar um dos jogadores mais importantes do ataque. Eu já tô falando muito, tem muita gente para falar aqui. Não, show de bola, cara. Eu acho que é importante a galera perceber, né, essa estruturação que rolou no Mariners, porque assim, quem tá de fora, né, eu, por exemplo, fui muito impactado com a notícia do Atos, Polis. Eu falei assim, tem uma coisa acontecendo lá em cima, né, que a gente não tá sabendo o que tá acontecendo. Então agora a gente tá tendo esse contexto que começou lá na pandemia, né, que é literalmente não pode ir pro campo, vocês fizeram acontecer no backstage, né, o que foi muito legal. Bom, eu queria, avançando um pouco mais aqui, agora eu quero perguntar para os três, né,
é uma curiosidade pessoal. O que aconteceu com o Tritões esse ano, né? É um time que ano passado ele já já demonstrou uma força maior, mas esse ano ele veio realmente muito forte nessa pegada de recrutamento, né, etc. Deu uma canseira para vocês aí no segundo jogo, no primeiro jogo, né, perdão, e enfim, indo para o segundo jogo, né, qual que foi a mentalidade do Mariners? Então, assim, colocou o trabalho, recrutou o que tinha que recrutar, fez um jogo pegadíssimo com o Tritões, né, a gente viu assim, os matchups, cara, Piola e Isaac, né, primeiro jogo Piola dominou, depois vocês puseram o Isaac lá, moveram o O'Shea também. Como é que foi enfrentar o Tritões esse ano nos 2 jogos, né, e particularmente qual foi a mentalidade depois da derrota aí, para chegar e dominar, né, ganhar o segundo jogo ali em cima da equipe. Aí, para quem quiser responder, galera, tá aberto aí. Não, vou deixar os outros falarem, já falei muito. Acho que eu posso falar já para abrir, né? Depois o coach Alex pode falar. Então, sobre a defesa, a gente foi literalmente espancado no primeiro jogo, né? Foi 30 pontos, 4 touchdowns, e a gente não tinha tomado nenhum ponto. Então, esse já foi realmente um baque, assim, no começo. Uhum. E o principal ajuste de melhora do segundo jogo foi realmente a gente ter enxugado o que a gente ia fazer. Uhum. No primeiro jogo a gente fez muita coisa, jogou muita pressão, né? Eles se livraram com screens. Então, e o playbook deles, eles sempre tinham uma resposta para o que a gente estava mostrando. Uhum. Eles eram bem diversos em relação a isso, botaram o QB tiravam o QB do pocket, tinham screens, tinham vários tipos de corrida, várias formações, motions e etc. Só que a gente percebeu uma coisa, eles gostavam, as jogadas não eram jogadas aleatórias, eram jogadas para colocar a bola na mão dos caras. Uhum. Então, quando o Maranhão estava no campo, era tipo de corrida. Quando entrava o outro running back, era para botar a bola na mão dele. Quando o Piola estava de um certo modo, a bola era para a mão de Piola. Então, foi o que a gente fez. Vamos pegar os jogadores e anular os jogadores. Uhum. E a segunda regra era, o problema do primeiro jogo foi que o drive do Tritões durava muito pouco. Eram 2 jogadas big play, foram muito explosivos no primeiro jogo. Uhum. E a gente viu que no final do jogo, eles estavam cansados. Até Maranhão sofreu câimbra no final, Piola estava um pouquinho mais quebrado no final. E a gente falou, se a gente limitar os explosivos e colocar o ataque do Tritões para criar drives longos, eles não vão aguentar ou vão diminuir no segundo tempo o ritmo deles. Então a gente foi colocando isso aí. Então a gente jogou um pouco mais em too high, a gente tirou a quantidade de blitz, a gente limitou o pacote de fronts, colocamos o O'Shea em tico, né, que era o recebedor mais rápido deles no perímetro também, ao lado de Piola, e colocamos o Isaac e Piola. Uhum. Então nosso grande foco foi, beleza, deixa o Maranhão correr para 3 jardas, corre para 3, corre para ali, mas ele não pode tomar explosivo na corrida. Uhum. Então nosso plano foi tipo, exatamente isso aí, contra eles no segundo jogo, né? Ainda tiveram corridas longas, mas foi muito mais por a gente ter errado um gap. Cara, é bizarro contra o Maranhão. A gente errou um gap e virou uma corrida de 50 jardas. Todo mundo no sideline ficou perguntando, coach, o que foi acontecer? Eu falei, cara, o linebacker se comunicou errado com a DL, aconteceu isso. Porque o tackle do safety fez o touchdown. Mas a principal mudança foi, no primeiro jogo a gente queria atacar o Tritões realmente, tipo assim, atacar o Tritões esquematicamente, com várias pressões, fronts, e no segundo jogo a gente colocou meio que os jogadores para jogarem um contra o outro. Então, cara, joguem aí e limitar esses explosivos de Tritões. Então foi a principal diferença dentro da abordagem, né, do plano de jogo. Massa, muito bom. E foi notável, assim, cara, foi muito legal. Acho que você tocou nos todos os pontos curiosos, assim, que eu vi, porque realmente eles tinham um play action apurado, eles rolavam o QB, né, que são coisas que tendem a deixar a defesa sempre pensando em qual vai ser. Segurava a bola, e tipo assim, ele soltava a bola muito rápido, não adiantava mandar blitz para ele. Exatamente. E quando a gente botava os sets na linha, né, que é um front que a gente usa bastante, porque os caras já tinham respostas. Eles procuravam o matchup, eles pegavam, tá bom, tá Piola aqui contra esse cara, pronto. Eu vou lançar a bola, você pode mandar 10 em blitz, que eu vou queimar com o meu jogador. E a gente pensou, cara, então vamos jogar matchup, né, já que eles estão fazendo isso. Então foi bem curioso. E você fez até a análise do jogo, né, comentando. A gente já tinha discutido, aí você falou, pô, vai ser melhor a defesa do Mariners ser mais vanilla, espalhar mais o pessoal pelo campo. E a gente, caralho, foi o mesmo plano que a gente teve também. Então quando você falou assim, foi bem curioso na hora. Que legal. Realmente igual. Legal, obrigado por compartilhar aí. Coach Alex, em relação ao jogo, assim,
do ponto de vista ofensivo, né? Do Tritões, quais foram as principais diferenças do primeiro para o segundo jogo, aí, o ajuste que você tenha feito? Well, excuse me, like I said, guys, my voice isn't great right now, but I'll do my best. I think the biggest thing in terms of there are two things in my mind. Number one, I changed our entire process of in-game mechanics, if you want to call it that, on the sideline after Fortaleza. And the reason is because when you go back and look at the film, you see so many defensive personnel substitutions, and they do a really great job of moving people around and changing things up and putting guys in good position to succeed. But you always hear guys talking about halftime adjustments, or what are you thinking on the sideline when you go to your team? Well, we didn't really have anybody whose job as it explicitly was to just look at the field. Right? Mm-hmm. Just look at the substitutions and who's lined up where and anything like that we needed, right? Mm-hmm. So you go back to a critical third down where we had the lead. I think we had the lead or the game was tied. Basically, we had a chance to really put the game away and get into field goal range, and we had a great kicker, so we felt good about that. It was a critical third down, and we had Isaac James Gray on the field, an incredible athlete, just a great playmaker. Yeah. And he was matched up to the boundary on a corner who barely plays for them. And we didn't throw him the ball. Okay. So I'm looking at that as a play caller, and you're like, well, yeah, on film I can see that. But how do we see that in a game? Right? How can we make sure that I have that information? So we have, we're lucky enough we have headsets we can use during games. Last year I was upstairs quite a bit, but I found out that we always played like crap, basically, whenever I was upstairs for some reason. So I would come down to the sideline and yell at people in the middle of the game or every game. So I just decided to stay down on the sideline. But I try to stay behind the defense, calling plays. We've got our wide receivers coach who signals the plays in. We also use boards from time to time for certain things. And that guy's got a headset too, but we gave basically, I want to say a fifth string running back. Fifth string running back. He's a really smart guy, and you can give him things to pay attention to, and he'll do it. And I actually, he's got a headset. I'm asking him, hey, anytime you make a substitution, you got to be in my ear about it. Like, as long as I'm not literally calling a play right at that moment, you have free reign to talk as much as you want if you see something that I need to know. And I'll give him a sheet of personnel, like, hey, these are the things that we need to look at this week. But that was extremely helpful. Look, I told him, I said, I don't need you to be Bill Belichick, but I need you to give me these 4 or 5 things on a regular basis, and that's all you're going to do. That's your only job. I don't want you looking at anything else. I don't want you talking to somebody in the sideline. I want you focused on the game, and you can talk over anybody you want as long as I'm not calling a play. Like, if you see something, hey, they're putting their best line, like their defensive linemen are rotating off. Okay, great. That's what I need to know, because I'm looking down at my play sheet. I'm trying to figure something out, right? My eyes aren't necessarily always looking at that. So it was really helpful for me to see that. And when we got back in the second game, that was a huge part of in my opinion, why we were able to move the ball at times. Now, the other thing is, like I said, Fortaleza's staff does a great job. We knew going into the second game that we weren't going to see what we saw the first time, because we moved the ball a lot, especially down the seams with the tight end Athos. I told the guys, I said, I don't know what we're going to see, but I know they're not going to do the same thing. Because they never do the same thing. They you see on film, they do something specific to that opponent every single week. So we knew that we were going to get something different. And what ended up happening was, they played really soft. I think, from what I could tell, with some former quarters, just playing really soft and trying to keep everything in front of them. We took a couple shots, weren't able to connect on it. That defensive front is pretty tough. We were able to move the ball pretty well on the ground at times, but other times not. But I think just being aware of the matchups
and how they were rotating guys on and off and being aware of where, if some guy goes down or if some guy comes off, knowing who the next guy to come on is and where he's going to put. And he may not necessarily line up in the same spot as the guy who came off the field, so they're going to rotate somebody else into that spot. Now, you're not going to do this for every opponent, obviously, but a team like that, that's something that I always want to pay attention to, especially now. Because I think you and I talked about this a few weeks ago. I actually went back after that first game and literally drew up every single offensive play. Yeah. And labeled every defensive player on the field by their jersey number. And I literally had a visual guide of how they move all their guys around. And that just made me feel extremely confident going, like, no matter what they do defensively, I will at least know how they want to move their personnel around, because your personnel is going to dictate everything, right? You can call whatever you want, but this guy's better in coverage than this guy. This guy's a better run defender than this guy. So you're going to have some logic to that. And the other thing is, like I said, we didn't get the ball to Isaac at all in the first game. Okay, so we started on the first drive. We script our opening plays. So it was on the list, like first couple plays, we're going to put Isaac at quarterback. We're going to run some quarterback bash, let him take off, and just get the ball in his hands, right? We did that, I think, one or two times, other times during the game. But that, I think those all three of those things were really, really valuable and really set the tone for, making the deep run into the playoffs. Muito bom, assim, é bem legal ver como é que cada coordenador ele organiza as coisas na sua cabeça, né? Colocar um cara para literalmente observar o que está acontecendo em campo, né, em relação aos mismatches é algo bem bacana. Bom, aí vocês descem e vão jogar em Timbó, né? E eu queria que vocês falassem um pouco aí para a galera toda, né? Qual foi o plano da bola encharcada? Eu sei que isso aí enrolou, eu sei que vocês se prepararam dessa forma. O que passou na cabeça de vocês aí para vocês fazerem isso? Compartilhem aí com a gente. Cara, a gente ganhou do Tritões e a gente assistiu o jogo do Rex praticamente junto, né? Porque a gente chegou no domingo, quer dizer, a gente chegou no sábado para jogar no domingo. E o Rex joga no sábado, né? Então a gente chegou lá em Fortaleza e ficou todo mundo vendo o jogo junto. A gente botou um projetor e a galera no celular, no tablet, vendo o jogo e vendo college. E o jogo do Rex contra o Soldiers, que foi a final da Conferência do Sul, o campo não estava molhado, ele estava encharcado, ele tinha poças d'água. Então, depois que a gente ganha do Tritões, a gente tem uma longa viagem de volta para casa, né? São 12 horas de ônibus de Fortaleza até Recife. E aí a gente, óbvio, comemoramos, celebramos, e aí a gente maquinando o que a gente ia fazer. E na reunião da comissão técnica, que isso era uma outra coisa também que eu acho que foi muito importante no nosso processo desse ano, da primeira reunião da comissão técnica, eu acho que em fevereiro até março, a gente só não teve reuniões da comissão técnica quando, depois do jogo, em casa, a gente fazia reunião depois do jogo, no vestiário ainda. Então a gente teve reunião com o staff da comissão técnica toda semana. Então a gente tinha os nossos macro planejamentos, mas a gente falava toda semana. E a gente sempre tinha um representante dos jogadores na reunião, né, da comissão técnica, que no caso é o Adolfo, né, que é um dos capitães. A gente tem todos os coaches. Então, assim, a gente tinha reunião com o staff toda semana. E aí, na reunião, a gente já falou, precisamos treinar com bola molhada. A gente já está pronto. A gente levou no primeiro treino até, foi meio caótico, porque a gente falou que precisava, mas ninguém levou um balde, né? Então a gente ficava molhando com a garrafa, não é a mesma coisa, né? Não. Então foi meio caótico, aí depois a gente... Não encharca. Enfim, aí calhou que no último treino foi onde a gente fez o último treino da gente pré-jogo é aquele treino Helmets Only, né? Que basicamente é um grande walkthrough. E aí, como era o último treino antes da gente ir, e era tipo, de fato o último momento, porque a gente viajava na sexta para Timbó, eu falei para os elegíveis levarem os pads, porque para eles ia ter um período de índice. E aí, aí eu falei, vamos, e a gente rodou o último período de índice
com bola, não era molhada, era encharcadaça, com Uhum. o balde lá, e a gente piando, e assim, na chuva você não joga com bola de couro, né? Então a gente pegou Uhum. todas as bolas de borracha que tinha no campo e encharcava na água. Aí era receivers fazendo static catches, né? Parado, um arremessando a bola pro outro. Uhum. Os running backs fazendo mesh com o QB. E o center dando snap. Então, assim, todo mundo que participava da operação da jogada lá, trabalhando com a bola molhada. Porque a gente, assim, jogar em campo molhado, se preparar para jogar na chuva, pra gente é normal. Em Recife, de maio a julho, chove quase sempre. Pra você ter uma ideia, e eu acho que dá até pra checar isso na Wikipédia, dos 31 dias de julho, chove 27 em Recife. Nossa. Então, assim, em julho tem semana que a gente nem treina, porque os campos não deixam a gente treinar. Uhum. Diz que Timbó também é assim. Fica Só muito que eu descobri que encharcado. lá é no final do ano e aqui é no meio. Ah. Aí, então assim, pra gente se preparar pro jogo, psicologicamente era normal, a gente precisava preparar, era a percepção, né? A percepção da bola molhada, do carregar a bola Uhum. molhada, do receber o passe e tal. E aí a gente fez isso, e aí no último treino, menos de 24 horas antes de viajar, aí foi quando a gente fez uma sessão bem longa com a galera fazendo isso. Então, assim, a gente precisava dessa preparação psicológica, vamos dizer assim, saúde na preparação psicológica. Porque a Uhum. preparação tática para jogar na chuva, pra gente não era nenhum grande Segredo. mistério. E aí outra coisa que pra mim também fez toda a diferença pra gente vencer o jogo em Timbó é que, e aí Heitor tá aí, não vai me deixar mentir, a gente tem uma comissão de saúde que é encabeçada pelos jogadores do time que são da área de saúde, que vai desde obviamente, fisioterapia e tal, e passa pela preparação física. E mais do que ter essa comissão de saúde, porque falar que tem comissão de saúde todo mundo pode falar, ou praticamente, né? A gente teve esse ano passado tinha, e esse ano, porque assim, esse ano foi num nível muito alto. O compromisso da galera com o treino físico. Tinha treino físico da gente no box do CrossFit quarta-feira com 40 jogadores. Eu vi e comentei com um de vocês, assim, online na época lá. Eu falei, cara, vocês estão construindo algo muito especial aí. Não lembro. A gente treinava numa pista de atletismo, né, o treino de pista, e aí, por conta de chuva, porque no meio do ano, se a gente não podia treinar por conta da chuva, a gente precisou ir, o CrossFit, que é o nosso parceiro, eles têm uma sala, que é tipo um bootcamp de velocidade, né, que é com aquelas esteiras mecânicas e tal, e aí a gente passou a fazer o treino de pista lá, e aí a gente, no final do ano agora, playoff, e os treinos de pista, que a gente chamava de speed school, né, que não era numa pista mais, os treinos de velocidade com 20 caras. Aí a gente agregou depois a galera do metade do time. a gente agregou a galera do flag também e tal. Então, assim, em Timbó, a gente sabia, e aí é o número que eu brinquei com o coach Alex, que era o número mágico dele, que ele falou: ok, a gente sabe que eles conseguem ganhar jogo dobrando e tudo mais, mas vamos ver se eles conseguem ganhar jogo jogando 55 snaps na defesa. Uhum. E aí a gente sabia que pra gente jogar 55 snaps ia ser não vou dizer suave, né, mas ia ser mais tranquilo. Uhum. E é aquilo que você comentou comigo, né? De forçá-los a jogar mais snaps na defesa, né? Porque a defesa sempre forçava three and outs, né? E jogava poucos snaps. Então os caras que estavam dobrando não jogavam tanto assim. Agora, quando nos dois lados da bola você tem a média normal de snaps aí, 40, 45, realmente é mais complicado. Muito bom, senhores. Vamos avançar aqui em direção ao jogo final. Tem até um comentário sobre as questões da preparação. Enquanto o ataque estava forçando a proteção de bola, o treino da defesa foi, eu acho que o mês todinho de socar a bola. Virou um meme na defesa. Então a gente, todo o drill da defesa, inclusive esse treino aí foi o quê? Não vamos fazer install, vamos treinar tackle e todo mundo vai socar a bola. Com a bola molhada, o pessoal vai deixando ela mais frouxa. E aí foi legal que no jogo a gente forçou 3 fumbles assim. Aí foi até o primeiro fumble, tá chegando sem pales, dá o soco. O Chase só com a bola que Piquete recebeu. Uhum. E aí foi bem legal que os caras saíram de campo e falaram: caralho, Coach, vamos socar mais uma, a bola, assim. Então foi bem legal que a gente se preparou também para forçar turnovers, que sabia que ia ser uma condição adversa para o outro time, né? Então foi bem legal essa preparação também do lado da defesa. Muito bom, especialmente com
né, com o clima do jeito que tava, né? Bola molhada é mais fácil de manter a Sim. posse, né? E outra coisa, tá? O clima lá em Timbó, pra mim, ele tava muito pior do que se estivesse chovendo. Tava numa garoa. Tava úmido. Então, tava quente. Não tava frio, tava quente. Tava uma garoa. E lá, como a impressão que eu tenho, né? Eu posso estar falando uma absurdo agora, mas parece que a gente tava dentro de uma nuvem o tempo inteiro. Abafado. E muito úmido e muita Úmido. umidade, muita neblina. Tipo, Aquele suor que pinga e não evapora, né? isso. E Sei. não tava chovendo. O que é muito pior, né? Porque a bola tava. Tanto que Álvaro não reclamava da bola estar molhada, ele reclamava da bola estar enlameada. Caramba. Foi um jogo legal de ver. Teve os episódios das faltas ali, né? Que deram uma travancada no negócio, mas de forma geral foi legal de ver. Bom, gente, eu vou compartilhar a minha tela aqui porque eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. Estão vendo minha tela aí? Sim. Queria ouvir de vocês agora, entrando no jogo do Galo, né? Trouxe alguns caras aqui. Vou deixar o vídeo rodando e vocês podem ficar à vontade para comentar sobre as pessoas, né, que eu marquei aí. Mas eu queria começar perguntando para o Heitor, do ponto de vista defensivo aí, né? Quem foram os caras assim do time do Galo que você mais prestou atenção, né? E teve uma preparação especial aí dos matchups da defesa? No caso, a defesa do Galo, o nosso ataque. Não, é você na defesa do Mariners, né? Quais são os jogadores do ataque do Galo, perdão, que você mais prestou atenção e se houve alguma preparação especial, matchup ou ajuste de cobertura, enfim, o que você achar legal de compartilhar aí. Então a gente tinha dois caras que a gente queria tirar do jogo, né? Então nosso plano macro da defesa era não tomar big play. A gente fez até um estudo, o coach Alex estudou, que a gente tinha tomado 18 big plays nos 3 jogos de playoff. E o ataque tinha produzido 16. Então nosso plano defensivo foi, cara, não vamos ser explodidos. Porque todo o drive que a gente tomou big play foi pontuação. E quando a gente não tomou o big play, não foi pontuação. A gente fez as contas, porra. Então, tipo, vamos parar isso daí. Então, a primeira coisa que a gente fez obviamente, Isaac Vilaça, Isaac já é o corner do boundary. E Vilaça era o boundary receiver. Então, meu já foi um matchup natural aí. E o segundo matchup que a gente tava tomando de conta era de Martins, que era o slot que foi o cara que pegou mais bola. E ele toca na bola e vai produzir com velocidade em espaço. Olha Isso ele aí, a gente sabia que ia acontecer, tá? Inclusive ele aí, ó. Olha ele. Então ele era o cara que a gente tinha sempre alguém em cima dele. Se você vai ver o jogo, ele sai em qualquer rota, tem um cara nele já. Era o Shea, como o Nico no field, ou você tem o safety no topo também. Então, um linebacker saindo da caixa para ficar perto dele. Então, em termos de matchups, foram os dois caras que a gente estava de olho. Inclusive, essa jogada aí que tá passando aí agora, que é esse bootleg, eles fizeram o jogo todo. Então, foi engraçado que eles fizeram uma vez a temporada toda essa jogada, foi essa aí. A única vez que eles fizeram. E a gente conversou sobre isso, ele fazer esse fake block e depois sair. Então, a gente sempre tinha um cara de olho nele. Para essa situação de segurar a big play, né? E por último, vocês vão ver que a gente jogou o ano todinho com o box lotado. Inclusive, contra o Rex, a gente treinou jogando com 4 DBs. Que o Rex usava 2 tight ends, pesava a formação. E aí, contra o Galo, a regra foi box leve. 4, Por quê? Por quê? A gente queria forçar o Galo a correr a bola. Massa. Imaginei. A gente queria fazer, Galo, corram a bola, mas não passem. Porque toda a vida do Galo é igual ao ataque da seleção, né? Eles têm os runs e tem os screens. Pô, e se eles pegam os reliefs, se pegam essa bola, eles vão produzir 10 jardas. E a gente confiava no nosso front contra o jogo corrido. Então, toda vez que o Caravita tem uma decisão para tomar, era assim, Caravita, entrega a bola. E aí até a primeira jogada do jogo foi engraçada. Ele pega, olha a defesa, vê todo mundo espalhado, too high, corner em off, ele vai lá e faz um audible. Aí a gente, ó lá, tá chegando para a corrida. E aí a corrida, inclusive, foi negativa, foi 0 jardas. Então, nosso plano pro jogo era limitar esses jump balls aí, com os matchups, e deixar o box aberto para o Galo correr em situações de primeira e segunda descida. Então, essa foi a nosso plano. E aí, na terceira descida, a gente mandar pressão. Se for terceira longa, né? Então, era limitar o ganho e na terceira descida mandar a casa em cima deles. E aí foi exatamente o que a gente conseguiu fazer. E eu reparei que, assim, é uma coisa que vocês fizeram bem, vocês controlaram bem a linha ofensiva deles com foreman rush,
De forma geral, cara, assim, acho que no primeiro snap do jogo a gente vê o Sherman fazendo um knockback no guard, cara, um sec, um tackle for loss do Túlio, que já eu vou mostrar aqui pra galera, mas isso é muito importante, né? Você segura os caras com four-man rush e você consegue dropar pelo menos 7 ali, né? Que é um bom número, né? Para equilibrar na cobertura. Muito bom, já. E cara, vida é um cara inteligente. Se ele vai ver um espaço, ele não vai deixar de lançar uma slant nas costas dos linebackers em blitz. Olha ela aí. A gente sabia disso exatamente. Então, se ele ficasse mandando blitz, ele ia queimar a gente toda hora, como foi o jogo do Tritões, né? Em situações assim. Então foi até sendo na análise, na prévia, né? Você falou, pô, acho que o Miles vai mandar 5-man rush e tal. A gente poderia mandar, era um dos planos se o 4-man rush não funcionasse. Mas aí o 4-man rush funcionou. Funcionou. A gente, pra que ficar mandando em primeira e segunda descida a pressão, né? Se já tá fazendo os instantes com os caras. Então acho que isso aí foi bem legal do jogo. Muito bom, já nós vamos entrar nos snaps aqui. Eu queria que vocês comentassem se a gente tiver tempo. Coach Alex, queria ouvir aí de você também um pouco, se possível, né? A gente tá vendo o Miles aí, a gente viu o Shaw, a gente tá vendo algumas peças defensivas aí do Galo. Na sua perspectiva ofensiva, o que você viu? O que você viu no filme do Galo? O que te chamou a atenção? Né? Quais foram talvez umas confirmações que você tenha tido durante a sua preparação? E se houve alguma preparação específica para algum jogador? I apologize. You're asking me if we prepared for a specific player? Is that what you're saying? Yes, sir. I wanted to ask you, as you prepare for Galo, what were some of the things that you saw on your scouting? It could be players that caught your attention that you probably had a specific plan for them, or any plays that you saw that could be successful against them. What was your thought process going into the game, and the things that you thought of attacking, scheme-wise and also matchup-wise? Well, I don't know that there was one player necessarily that we looked at, because that whole defense is really good. I mean, there aren't a lot of weak spots in that defense. Like, they play really fast. They play really smart. Now, they don't disguise a lot. They don't blitz a lot. But that doesn't mean that they're not any good. I mean, I told our guys, I said, they're not going to change from what you see on film. And they did. Yeah. I mean, they played exactly how they played on film, because that's what they've been doing all year. They're not going to change, a couple weeks before the Brazil Bowl. So we knew schematically what we were going to get. We wanted to confirm a couple things early on. One thing that they were doing was number 3 was following Athos wherever he went for most of the game. Yeah. We like to flip when we put together our opening drive, a lot of times we try to flip the strength back and forth to see, how the defense chases personnel, things like that. And so that is one thing that we saw, which they didn't really do on film. And this is, if I could ask offensive play callers across Brazil to do one thing, it would be to run more formations. Yeah, because it would be really helpful for me if I could see how other people are lining up the formations. You never know. Yeah. So, but that was really schematically, it wasn't really that complicated as far as like what we were going to see. We knew it was going to be. Hey, coach, I just remember one thing. E aqui agradecimento ao Rondonópolis Hawks por ter rodado muitas formações contra o Galo. Yes. Thank you for that. That was very helpful. Lining up in stack and bunch and all that stuff. Yeah. And you don't even have to do anything complicated out of it. You can just run the ball out of it. You know what I mean? Yeah. But just seeing how teams do that. They line up. So we were flipping the tight end around early, and that gave us some confirmation. But as far as that stuff, I mean, schematically, we pretty much knew what we were going to get. It was just a matter of, our theme, at least on offense for the last couple of weeks, was finish. Finish blocks, finish plays, finish the drive. Now, did we finish the drives well all game long? Probably not. I mean, that's a really good defense. And to be honest with you, they were I knew they were good, but they're even better than I thought they were, to be honest with you. Because it's hard to get a read sometimes on film based on who that they're playing. But phenomenal defense. I mean, really, really, really good players. So they made it tough. I mean, you guys watched the game. I mean, we were not exactly running up and down the field on those guys. Right. So
We knew it was going to be that kind of game. We didn't expect to win 50-0 or anything like that. But I did have the goals for our guys. I told them 5 things. I said, our keys to victory: score every time we get into the red zone. We did that. Okay. Fewer penalties than our opponent. I think we did that. I don't have the stats. We did. At least 10 explosive plays. Now, I wasn't really sure that we were going to get 10 explosive plays, but I was hoping our guys would try to get 10 explosive plays and maybe we'd get 6 or 7, right? Yeah. I felt like that would still be good enough. 40% on third downs, did not do that at all. We were not able to, we were not able to do that very well, but no turnovers. We're not able to do that well either. Yeah. That's how good our special teams and defense was. I mean, to be honest with you, we averaged 15 points a game in the playoffs on offense. We were not an electric offense, but we did just enough. And our defense and special teams really just absolutely carried us through a lot of these close games. Awesome, man. Thanks for sharing. One thing that I noticed as you were speaking is that after, I mean, that play with Adolfo running the rail route is just amazing. You keep calling and it keeps working all the time. And I remember that I think you scored on that. And after that, I want to say that number 3 was covering Adolfo to the boundary. So there's a play through the end zone angle where he shifts from one side to the other, and then number 3 also shifts with the mic, like carrying him. And that was special to see. You know, it's funny you say that because, you know, we get a lot of people like the trick play stuff that we run, and I like that stuff too. But I will tell you, by the time we got to the end of the year, I felt like we could run that play no matter what the defense was. Right. And looking forward to this next year, this next season, I want to find more of those plays. Right. What plays can we find that we can run against anything? Because if I don't know what play I'm calling that play because our guys have run it a million times in practice and they just know what to do. So I think, you know, obviously we're always going to do some creative stuff because otherwise I'd get bored. But I want to find some more of those plays where it's like I can run this with my eyes closed. You know, right. So that was really important. And I also noticed, now I'm going to go back to Portuguese, eu percebi, Heitor, que eles estavam correndo muita mesh contra vocês. E eu não sei, imagino, né, assistindo o filme, que o pass rush estava chegando rápido demais, a bola sempre saía no running back e tinha um O'Shea no field para cobrir. Então foi legal de ver a diferença, né, do Mariners rodando as mesh plays para o Galo rodando as mesh plays, né, e como que o front influencia no sucesso da jogada, né? E é legal que eles rodavam sempre mesh quando um lado da formação, os 2 lados estavam próximos da linha, em tight. A gente viu isso contra o Hawks, a gente criou um check que é o terror da mesh, né? É o cover 2. Então você vai ver sempre o corner no flat contra isso deles. Aí foi bem legal ver. Só que eles chamaram uma jogada depois, você vai estar selecionado, que eles atacam o meio do campo, num over. E aí a gente, caralho, tipo, boa chamada. Aí no final do jogo a gente dropou o linebacker pro meio ali. Eles acertaram acho que 2 vezes. E aí foi bem legal essa parte também. Eu vi, acho que foi o Patrus ali não lembro se foi o Patrus, posso estar enganado. Sentou no meio. E a pressão chegou no Caravita, ele escalou o pocket e conseguiu lançar essa bola. Sim. Legal, vou colocar a playlist para rodar aqui, enquanto o coach Lucas Davi me conta aí sobre Special Teams, né? Se teve algum ajuste especial aí para esse jogo. Se teve algum ajuste, tiveram vários ajustes especiais. A gente, esse ano, o nosso Special Teams, embora a gente tenha nossas bases, a gente sempre trabalhava muito ajuste jogo a jogo, de coisas específicas, principalmente de maneiras de jogar. Uma coisa que a gente sabia, que todo mundo sabia, é que o Galo dá punch, que o Galo não tem um especialista de chute. Quer dizer, tem, né? Começou o ano com um, depois sumiu. A gente sabia que o punt, quem chutava era o Caravita, o kickoff era o Lucas Almeida e o place kick era o Chamoni. Certo?
Então, assim, baseado nisso, a gente se preparou para onde é que eles colocam a bola. Mas, especificamente, quando a gente foi olhar os times especiais do Galo, eu fiquei com a impressão muito de que tinha muita coisa que a gente podia atacar em todos esses momentos. O time de chute deles, né? Tanto que a gente não bloqueia o chute, mas a gente força o Chamouni a ter que tirar a bola de todo mundo que tá entrando e ele chuta para fora. A gente viu que eles tinham, eu não vou dizer de falha, né? Talvez estilo, eles tinham um estilo de bloquear. Que foi que aquele field goal que eles erraram, né? Que você tá falando. Isso, o ponto extra que eles erraram. O ponto extra, perdão. E aí a gente viu que tinha algumas maneiras da gente forçar alguns jogadores, tipo assim, eles tinham alguns jogadores que viravam de lado muito cedo, que não pisavam para ocupar um determinado espaço. Então o que é que a gente fez? A gente começou a jogar números. Então a gente jogava 3 contra 2 e 2 contra 1. Então ao lado do long snapper tem 2 jogadores de cada lado. Então a gente jogava 3 contra esses 2. Isso é assim no ano todo. Para jogar contra o Galo, a gente jogou 2 contra 1, que era o, tipo, vamos dizer assim, um nose tackle de cada lado do long snapper e um linebacker atrás dele, crashando em direção ao long snapper. E por fora, pela borda, a gente sempre tinha uma pressão dupla contra o wing, para que ele escolhesse um e o outro tivesse uma chance livre. Só que aí teve uma outra coisa que eu percebi no time de chute do Galo. Dos 9 jogadores na linha, só um tinha número de elegível, que era o 90. Então eu não precisava ter 2 caras em spy. Então eu criei mais um rusher. Então aí a gente conseguiu botar mais um rusher e aí ajudou a gente a gerar a pressão também. E aí, E isso durante o jogo foi algo que se manteve? Você prestou só teve atenção? Um chute, né? Só teve Mas chute. eu falo assim, quando eles entraram, você prestou atenção nos elegíveis para ver isso? Sim. Legal. Sim. Massa. E a outra coisa é que... e esse elegível era o Aquila, que é o defensive tackle deles. Né? Que por número ele é elegível, né? Acho que é o 90. Número 90. Isso, por número ele é elegível. Ele é bom. E a outra coisa que a gente fez como quem chuta o punt é o Caravita, eu peguei emprestada a defesa para os períodos de retorno de punt, e aí junto com o Heitor, eu perguntei a ele o melhor front da defesa que a gente já usava, porque a grande parada do QB punt é que ele pode virar um passe a qualquer momento, né? Então eu não podia simplesmente jogar o meu time de retorno de punt no campo. Então, assim, o que é que a gente fez? A gente botava o nosso pacote de pass rush, o nosso pacote mais pass rush possível, tanto que se você assistir, acho que vai passar na playlist aí, o punt que a gente bloqueia, os nossos ends estão jogando dentro, e estão os ends mais leves por fora, e os linebackers também. Então, assim, e aí a orientação era, galera, vamos jogar meio homem. A orientação que eu passei para eles foi: faça qualquer movimento que lhe jogue para trás do OL. Se você vai fazer um rip, um swim, eu quero que você faça qualquer movimento que lhe jogue para trás do OL o mais rápido possível. E aí, no retorno de punt, a gente fazia a inversão. O Isaac, que era o boundary corner que estava no O'Shea, ele descia para free safety, o O'Shea ia jogar nesse receiver, e o outro safety da gente ia para o Martins, que era em quem o O'Shea estava jogando a maior parte do tempo. Então, assim, na hora que ele chutar, e na hora que eles chutaram, e o primeiro punt foi dentro do campo, eu fiquei feliz. Não vou dizer outra coisa, não, tá? Eu fiquei feliz. Tanto que Primeiro o já punt foi a gente retorno, né? Primeiro retorno, mas teve uma falta. Eu entendo o excesso de vontade do jogador ali e tudo mais, mas enfim, a gente já retorna para touchdown o primeiro. E nos times de kickoff deles, tanto o de retorno quanto o de chute, no de chute que eu tinha percebido era que eles não... A disciplina das lanes não era a melhor possível. Então a gente fez não é que a gente fez um desenho específico, mas eu instruí, a gente joga com 2 retornadoras, né?
Eu instruí o retornador que fosse seu lead a procurar o Rick Jones, porque ele é o primeiro a cortar a lane dele para dentro. Não, e ele sai tipo de 10 e chega, é o primeiro a chegar, né? Então eu instruí o lead blocker a procurar ele, e no nosso chute a gente identificou buraco, e aí a ideia da gente era começar o jogo chutando touchback e depois tentar pegar alguma coisa em algum buraco. E aí depois, quando eles colocaram de retornador com o Rick o Ryan, aí a gente começou a chutar pro Ryan retornar, porque seria... o Ryan, ele se machucou até no jogo, né? Então a gente... Vamos chutar pro Ryan. Ele correu algumas vezes. Isso. Exato. E a gente tem um lema aqui nos Special Teams, que são os Bad Boys. Só que Bad é uma sigla, que é bater até doer. Então a gente usa os Special Teams para punir jogadores importantes. Tanto que no primeiro jogo lá de Fortaleza, a ideia da gente era chutar pro Maranhão retornar, só que o Maranhão não retornou. Ele deixava a bola passar e o Piola pegava. E o plano da gente em Timbó era chutar pro Pichete e pro Munir. Porque ele jogava ataque e defesa, então vamos fazer eles terem que retornar também. E aí vamos punir esses caras também. Então, quando o Ryan, que dobra, tava jogando em retornador, ele virou o nosso alvo também do chute. Cara, muito legal, né? Assistindo o jogo são coisas que a gente não tem como pensar e descobrir. E agora ouvindo faz muito mais sentido, né? De ver algumas coisas. Muito bom, vou rodar alguns clipes aqui. Naturalmente, né, a gente já passou de 1 hora aí, não vou tomar muito mais o tempo de vocês, não. Mas eu separei mais snaps do que a gente vai conseguir falar aqui, então vou deixar rolando e enfim, acho que eu vou fazer a pergunta só dos principais aqui. Só um minutinho, já vou compartilhar minha tela. O Coach Alex e eu somos pessoas completamente diferentes em termos de filosofia. Eu sou play caller ofensivo também, né? O nosso ataque ele é 100% vanilla, ele é 100% vamos rodar a mesma coisa 1000 vezes até fazer com a maior perfeição possível. E de repente o Coach Alex vem e roda 1000 coisas de 1000 formas diferentes e traz 1 milhão de looks. O que eu fico impressionado de ver, porque eu jamais conseguiria reproduzir um treino com tanta qualidade igual eu vejo. Acho que a minha primeira pergunta, né? Na verdade, a minha primeira observação é isso aqui. Você postou em redes sociais aí, coach. If you could please tell me what is this play all about and where's this guys coming from? Because this is crazy. This is very good. Well, I don't think we blocked that well enough on the outside, and that comes back to just me not coaching it well enough. But I took that from there's a very successful high school coach in Illinois in the United States who I took that from. We call the play Toronto because it resembles the Canadian Football League where the guy's running toward the line of scrimmage. Now, obviously, he's not running toward the line of scrimmage before the snap, but he starts back 15 yards behind the line of scrimmage. And so the idea is at the snap, he starts to run about 75%. Quarterback takes a snap, turns and throws it to him, and now he gets the ball running full speed at the line of scrimmage. And this was 3rd and 8, so we managed to pick up a first down here. My coaching point here to Athos, our tight end, would be don't stand there. I think he was waiting for somebody to come, but if he just goes and get this guy, I think we might have a crease here, and this might turn into something more. But I mean, that's something you definitely want to. The one thing I would say is, that's where whoever you're having to be that guy who's going to be the 12, 15 yards back, he's got to be like your go-to guy. It's got to be one of your best athletes on the field. You can't run that with just anybody. But we got him. He was not. This was his only play on the field during that drive. We do not substitute very often on offense because we're trying to go really fast. And so you can see the refs are holding us up before we snap the ball because we substituted somebody on. Right here. But, we explained that to the official before the game. I said, we're not trying to sneak him on necessarily. I mean, I don't care if people see that he's back there. Yeah. But and they had a hard time identifying that because look, it doesn't seem like they saw it just now. Look, now he's pointing, there's a guy back there. So the ball is just being snapped. So I don't think they
they knew what was happening. Yeah, they may not have. I mean, it is a very different look, so it's probably not something that I'm sure they weren't expecting that. But yeah, that's the idea, is just get your playmaker the ball running toward the line of scrimmage, full speed, and it's just a different way to do it. I mean, I can tell you, we're definitely going to run that again next year at some point. And right. I think it's really cool. So. Well, this one, thanks, Coach, for sharing. This one to me is just beautiful, the pocket, guys. Olha esse pocket. Heitor, esse aqui é flag ou é FA? Olha isso aqui, cara. Colocaram o flag pro Álvaro aí, ó. Ó. Sem blitzer. Maravilha de pocket. Enfim, eu vou só passar algumas jogadas aqui. Mais uma vez, né, o Adolfo. O quão bom é, o Coach Kirby, ter o Adolfo como running back, um cara que quebra tackles no primeiro contato. How good is to have a back that breaks tackles in the first contact and get extra yards? It solves a lot of problems. Makes me look like a much better coach than I really am. When you got a guy like that, for sure. Right. Heitor, essa jogada aqui é para você, olha. Aí começa já o nosso plano de defesa, que não tem nada a ver com a defesa da temporada regular. A gente tá com o box aberto, vai com o linebacker do Boundary, ele sai da caixa. Eu até comentei com você no domingo, que a gente assistiu, ele foi avaliar quando foi que o Galo perdeu, onde o Galo marcou menos pontos, contra quem. Foi quando na final do Brasileiro do ano passado. O que foi que o Valers fez como defesa base contra o Galo? Foi isso aí. Tirou o linebacker da caixa, aí você vai ver, a instrução para os defensive ends era inside, running back. Todo o read-option era no running back. Todos os read-options na instrução eram no running back. E era forçar a Caravita a puxar essa bola. Aí você vai ver, tem o Shea já esperando o Caravita lá do outro lado. Então a gente cria uma comunicação, na visão aberta no caso. Então a gente cria uma comunicação de dizer sempre se o defensive end estava no running back ou no quarterback. Então o Shea já aproxima, ó. Como ele está falando para a Túlio alguma coisa. Ele está falando alguma coisa para a Túlio aí de comunicação. E aí você vai ver que ele vai já direto no running back. Aí o Shea fica esperando o QB puxar a bola. A gente queria que o Caravita puxasse essa bola. A gente queria ver isso ao vivo. Ele contra o Shea no open field. Foi bem legal. O pior é que ele puxou, né? Ele puxou. E aí essa daí é nosso front de terceira descida, que a gente coloca 7 caras na linha, se o ataque tem 5 L's e o running back. Então nossa ideia é sempre mandar um cara a mais do que o ataque consegue proteger. Certo. Então o Caravita chama o full slide, 5 pega 5, o running back pega o 6, mas o 7 não vai estar desbloqueado. E aí vem algo que a Isaac trouxe pra gente, que é o quê? Coach, é terceira para 10. Eu, em teoria, tenho que marcar off, né? A gente quer que o ataque ele ceda o passe curto e a gente tá antes da marca. Só que ele fala, coach, eu vou em press para forçar o tag de fade do QB. Então ele ali em press pro QB comunicar o fade, a gente já sabia desse tag do Galo. Fica ele ali em press, ó. Aí o Caravita faz um sinal, acho que para Vilaça antes disso, e ele já faz o bail esperando o vertical. Ele consegue estar no topo da rota. E aí aqui embaixo o Shea já joga pressionando para algum caso de screen, né? Alguma coisa do tipo. Certo. É bem legal também esse lance aí. E algo bem legal também que acontece depois nesse front aí, a gente coloca o cara extra do lado do running back, ó, também que ele tá mudando de lado, porque se o running back sair para receber, o 31 acompanha ele. Tá e aí pio. Túlio estaria sozinho, porque você não consegue bloquear 6 com 5. Então ele tá meio que sempre do lado do running back aí, ó. Então ele aqui teria Peel Ele teria Rule um peel, e esse cara off the edge on block. pra lá. E aí eu até o Triton. Aí ele faz um full slide. E aí até o legal que o Tritões fez, foi bem safado contra isso. Eles colocaram um running back saindo pro outro lado, no meio da linha. A gente teve que criar uma regra de hug por conta disso. Porque ninguém nunca tinha feito. Então foi bem legal isso aí. E eu vou dizer o seguinte, viu, do outro lado do campo, eu jurava que a Isaac tinha feito um PI. Não, PI, só que você vendo pelo end zone shot, ele simplesmente jogou um absurdo nessa descida. Túlio aqui também, né? Coloquei Túlio aqui. Olha, cara, Túlio jogou muita bola. Ó, o braço de fora livre, ó. Sustenta o tackle, outside arm free. E a disciplina dele, né? De se manter no gap C, o linebacker no gap B esperando. Exato, cara. E aqui, assim, na perspectiva do OL, o OL acha que tá ganhando. Mas de repente, bonito, cara. Bonito de ver.
E aí, esse aí eu fiquei curioso, um novo retornador, porque normalmente era o Isaac. Então, essa daí isso aí foi uma miscommunication, porque era o seguinte, era uma quarta descida dentro do campo de ataque. Eu falei e eu e Heitor, a gente meio que bateu uma boca ali de Isaac vai pro fundo, aí Heitor, eles vão tentar. Aí eu fiz, Porque eles colocaram o Ricky Jones lá no topo do vídeo. Aí eu falei, cara, tá Ricky Jones, Vilaça, Martins e o Ryan protegendo. Eu falei, eles vão. Certo. Aí tanto que o Shea foi lá pro topo, aí eu falei, porra, não posso deixar a Vilaça aqui embaixo. Livre. A gente trocou. Inclusive, no final do jogo, eles alinham desse jeito e a gente bota Isaac no fundo e eles arriscam um comeback em Vilaça. E ali foi o que eu falei, foi excesso de vontade de jogador. Uhum. Entendi. Essa jogada aqui, Coach Kirby, é um first down, né? Dá para ver que é um first down, uma out em 10. Mas o que é mais interessante aqui, me parece que era uma jogada, era um check with me. What was this play? We can see that Alvarez checking with the sidelines. Did you call that play because you saw something that you liked in the defense, or was it just a decoy or something pre-snap? So I'm not going to get into the full mechanics of how that works at the line, but I will say no problem. That is, we've run that play many times this season where we send the running back. We've got two different freeze plays, really. We can just line up and freeze it. If they jump, we're going 4 verts, or we can do that, motion the running back out, side to side, fully legal, as long as he's in horizontal motion, we can do that. Yeah. Gives it a different look. The other thing it does is if they are in man coverage and somebody runs with him, now that gives you a good look at it. Now I called the out route because nobody ran with him, so it looked like some form of cover 3. So that's pretty simple sale concept there. And that's been one of our best plays to Athos. We've run that concept to Athos a bunch this season. But yeah, they I think they might have been, I could be wrong about this, but they might have been the only defense who didn't jump off sides when we tried this year. Right. So they're obviously we've said it before, but they're an incredibly talented defense, very disciplined too. So we tried to freeze them a couple times and they didn't fall for it. But right. At least when you freeze it this way, you're getting a little bit of information about what's going on pre-snap. So that's, I think I saw Mahomes do that in the AFC Championship game last year, and I said, hey, that's a pretty good idea. We should try right. that. I think he did that a few times. So that's really as complicated as it gets for us. Right. Awesome. Good deal. Ricky Jones retornando, algum plano de cobertura, ou Coach Davi, ou nem? Na verdade, sim. Ele a gente, na nossa avaliação, ele é meio sloppy carregando a bola, né? Então, a única, o que a galera tinha de instrução era de pode procurar a bola quando chegar perto dele. Legal. Sim, Aqui a gente já começa um pouco com as pressões simuladas, né? Contra o L do Galo, eles lançam o screen. Aí o Shea salva a gente aqui, né? Porque era pra tentar esse screen aí. Mas e preste atenção no safety no topo lá, ó. A gente começou a discutir situações de trick plays do Galo, né? Que eles poderiam fazer em algum momento. Sei que quando o safety aqui enxerga que é meio que um screen, já desce do fundo esperando o fake block vertical. A gente falou muito sobre isso. O Galo tentar mudar o shift do jogo com o trick play. Foi algo que o Tritões fez contra a gente também. E acho que o Galo fez isso contra o Vasco, né? Na primeira jogada. Na primeira jogada. Mas assim, algo que me deixou curioso pra caramba algumas vezes na partida você usou esse stunt cruzado, né? Sim. Dos dois lados. Então a gente tá falando de Tex, ele penetra e faz a contenção e depois a gente vê um looper por dentro. Algum motivo específico? Então, quem trouxe o instante falou foi o Coach Nascimento da DL. Ele falou, Coach, a gente consegue gerar pressão individual indo reto no gap, né? Chutar o gap. Mas depois prestou atenção que o Galo joga half slide.
É, Então, o lado do slide dele, do man side, ficava fácil para a gente bater. E no certo. lado do slide, a ideia era realmente desmantelar a linha e abrir no gap A do lado oposto do slide. Então, a Uhum, gente queria os dois caras inserindo no gap A do lado do half slide. uhum. Aí aqui é o momento que a gente começa já a colocar pressão em cara de mudar o jogo, né? Eles entram meio que em field goal range. Aí o plano aqui de chamada é ser agressivo. Então a gente já muda do two high, joga single high, com pressão dos dois linebackers no gap B. Então, exatamente acelerando essa tomada de decisão dele. Você vai ver, ó, Sherman vai fazer o trabalho de puxar o guard e faz a pressão no gap A, no gap B, no caso, linebacker. Uhum. Aqui, né? Aqui, cara, e esse rip do Túlio pelo C foi E deixar tudo no mano a mano, porque não tinha mano a como eles mano. fazerem slide. E ficava Hércules ou o nosso 99, Macaxeira, no outro teco. Era o que a gente gostava também. Muito bom. Muito bom. Aí é o touchdown. E o Ryan chutou essa bola, né? É porque o. O Caravita tomou uma pancada no O- sec e ele teve que sair. Exato. E aí o Ryan chutou, e aí, coach, isso era uma coisa que a gente tinha falado que eu já tinha falado com o Ike, que era o seguinte: eles chutam com um ataque, vai ter 5 OLs no campo. Você só precisa tirar o primeiro contato, que provavelmente vai ser o melhor tacleador deles, né? Que é o que aconteceu, eles colocavam o Rick Jones, né? E aí, uma coisa que eu falei pra todo mundo, e eu reforcei muito depois do primeiro, era: não façam merda no campo. Falei, galera, tem 5 OLs correndo atrás do Ike. Se vocês quiserem. Eu falei, se você tá em dúvida do que fazer e quiser não bloquear, você pode não bloquear. Tem 5 OLs no campo. E Isaac vai fazer o trabalho, se Exato. precisar, né? E a outra coisa que eu falei pra Ike foi um coaching point que eu passei pra ele em Timbó, que era: não tem nenhum ser humano pisando na grama nesse estádio mais rápido que você. Estica o campo. E aí pode ver que depois que ele passa do Rick, ele estica o campo e aí não tem mais o que fazer. Certo. Vertical e violento. E aí você vem em 3-down, Heitor. 3-down. Aí a gente Tava em prestou atenção 4-down e voltou em 3-down. Fiquei Às, curioso. às vezes, coach, eu sinto que o coach Alex e o coach Heitor, eles competem pra ver quem usa mais formações no jogo. Aí a gente começa aqui a rodar um pouco o front, né? Você vê que aqui já é um front diferente, porque a gente colocou 3 DLs, né? Que a gente até rodou a DL e colocou um linebacker extra. A gente viu no vídeo que eles criavam um gap muito grande no gap, um gap muito grande no gap B. E aqui foi acho que o Galo ganhou na chamada, porque eles sempre abriram drive com corrida, inside zone. A gente, vamos meter o tight front agora e gerar tackle for loss na primeira jogada, com esse defensive end chutando o gap B. Porque aí, se fosse um inside zone para a esquerda, o 70 é double team em Sherman, e esse nosso defensive end ele ia entrar sozinho, né? Para gerar esse tackle for loss já na abertura do drive, né? Um ataque voltando para campo. Só que aí eles mudaram o que eles estavam fazendo e passaram na primeira jogada. E aí justo numa slant, né? E essa jogada aí, se você colocar a visão aberta, ela vai explicar os strip sack depois. Eles estão vendo que o Rick tá como wideout. Sim. Em teoria tem Ike em cima dele. Só que o que eles fizeram? Switches. Para forçar o Rick aí para outro cara. Quando eu vejo o Rick de wideout, eu falo, tudo bem. A gente vai guardar essa informação. Aí daqui a pouco vai ter a resposta disso. E, pô, o Rick pegou a bola, quebrou 2 tackles e quase garantiu o first down, né? E foi uma ideia criativa do Galo em relação a isso. Certo. Aí aqui você volta em 4-down. Essa jogada foi, cara, essa jogada era pra ter dado muito certo. Bota na visão da endzone. Cara, essa jogada era pra ter dado certo. A gente queria... Aí volta pro first down, né? Foi first down, acho. E a gente queria agora gerar... Olha só o que a gente faz nessa jogada. Hércules, a ideia dele é ser interno, correto? Certo. Só que o nosso linebacker tá dentro também. A gente queria atrair a Caravita com armadilha. Ó, o linebacker abrindo já esperando Caravita, ó. Só que aí ele tira a Hércules e tira o defensive end também, ó. Aí nossa ideia era realmente fazer o scrape exchange dos 2 caras do field aqui, ó. Do lado do back, caso. Só que aí ele tirou os 2. Mas ia ser legal. Hoje simulando o blitz também, ó. Você vê que a gente tá toda hora movendo peças ali pra ele não saber, cara, quem é a leitura, quem é o cara que vai ficar comigo e etc. Massa. Eu pus o estante aí, né? Que a gente já falou sobre ele. Aí aqui, pronto. Olha só quem mudou de lado. O Shea mudou de lado. Então o Shea e Isaac do mesmo lado, ó. Porque quando o Rick alinhou de wideout novo, a gente falou, eles vão fazer o slant flat. Na hora que o Rick alinhou do lado de Isaac, a gente falou, o Shea troca de lado.
Que Você quando vê que o tiver O'Shea ele já vem ó, coletando o Uhum. slant ali. Aham. Teve um timeout do Galo antes dessa jogada. Quando eles pediram um timeout, a gente juntou. Se ficar o Rick do lado de Ike, o Shea já vai pro lado dele. Foi a única jogada que eles alinharam do mesmo lado. Você vê que a gente já marca aí, tem o strip sack e etc. E aí, se você vai assistir o jogo do Galo e do Hawks, eles fizeram muito slant flat, switch verticais. Sim. Tem gente jogaram muito cover one, né? Press. Uhum. Nossa defesa não alinhou cover one press, nenhum down no jogo. Foi todo mundo dando distância para poder fazer essas trocas, ó. E deixar o pass rush comer o QB, tipo. Sem precisar Exatamente. mandar a blitz. Então foi bem legal de ver, tipo, a gente mudou totalmente a filosofia defensiva para o final, em relação a isso. Muito bom. Coach Só uma Alex. coisa, Aham. aquele retorno, o TD do retorno de Ike, veja que a gente pega a bola praticamente onde o Galo terminou a drive. Teve um punt, tá? Uhum. E aí como é que é o punt? O cara ele pega a bola e chuta pra fora de qualquer jeito. Ah, verdade. É verdade. E assim, acho que eu não trouxe aqui, mas é muito claro que a linha ofensiva estava deixando alguns jogadores de primeiro nível passarem desbloqueados, né? Na contagem ali das Isso foi uma outra coisa que a gente falou que no punt, eu tinha falado para os jogadores que em algum momento vai rolar o double team e vai sobrar um da gente na cara deles, e aí entra um outro coaching point que eu esqueci de falar, que é depois do move para chegar no backfield, eu proibi os jogadores da DL de pular. Por quê? Quando ele chuta, ele vira um kicker, né? Então ele tá com a perna esticada, pode rolar um roughing the kicker. E outra coisa também, a técnica de bloquear punt que eu aprendi é com o braço esticado pra frente, né? Então, olha pros caras, faz o move, chegou no backfield, estica o braço pra frente, a bola vai bater no seu braço. E assim, uma coisa assim que, pelo menos quando eu rodei QB Punch, o QB não chutava da linha de 5, né? De 5 jardas para trás. Normalmente, pouco antes do snap, ele dava 2 passos para trás e aí ele chutava, para ele ter um pouco mais de espaço para trabalhar. E a gente vê que o Galo chuta da de 5. Então, o mínimo de penetração em qualquer um dos guards ali ou no interior já vai causar esse efeito, né? De bloqueio que você está falando, né? Sim. Muito bom. Só no comentário, teve até uma mudança de chamada da gente. A gente começou o jogo conservador, colocando 5 caras para rushar e um linebacker atrás pro fake, sei lá. No meio do jogo a gente falou, velho, vamos mandar os 6 mesmo e foda-se. Era um linebacker cuidava de fake e o outro saía com o long snapper. Aham. Aí a gente mandou os 6 em blitz, botou Hércules e tudo no meio. A gente realmente foi bem agressivo nessa mudança assim, no meio do jogo. Muito bom. Muito bom. Coach Alex, tell me about this play. Well, this one is probably as simple as it gets as far as play calling, because whenever you're playing a one high defense, I mean, one of the first things you're going to do is try to figure out, what his tendencies are, right? Where does he really like to line up? How aggressive is that guy? Is he more of a feel guy? Like he's just trying to cheat on the play, basically where he's trying to go. And one thing that we saw was, that guy generally just lined up to the pass strength, even if the pass strength was to the field. And he was, a lot of free safeties in our league, they'll just line up on the hash, maybe a little bit inside the hash. But this guy was really heavy toward the pass strength. And we said, we've run the double post play several times out of play action this year, ran it a lot last year too. But me and Alvaro were on the sideline and say, hey, we'll line up. If he's playing over the top of the 2 receiver side, just, keep him there with your eyes. That's one thing I think Alvaro does better than just about anybody that I've seen here, is move players with his eyes. Especially, it's easier to do that to a good player, actually, because the good player is watching what the quarterback's looking at. If you're playing a free safety who has no idea what's going on, you're kind of wasting your time because he's not even paying attention to what's going on. But, he played heavy over the top of the 2 receiver side. Right, you see Alvaro peek over there. Yeah. Now you got one-on-one on the backside, and I'll tell you what, I don't know how many people know about Leo. I know he doesn't get as many headlines as maybe some other receivers in this league, but when he's locked in, he's as good as anybody else, in my opinion. Coach, I spoke to Coach Lucas Davi about that. I thought it was a tight end because he's a big dude. And I was like, man, you got two
two great tight ends. I don't know his name, but number 10 is really good. And then coach said, man, he's really a receiver. And I was like, oh, sir, in very good hands, man. You're in good shape, because if you got a big guy like that as a receiver, I would love to have that. And check what he does. That's a beautiful play, guys. Yeah, and I thought he scored. I mean, you can see me down there at the bottom. Yeah, of the screen. me too. Não, ele pisa fora. Dá pra ver no end zone. Yeah, Right. so the coach just had to grab me and tell me to call another play here because I thought he was in the end zone. And the beautiful thing here, guys, in my opinion, is how this play action, like this fake split zone, it takes the pass rush to zero, because really the D line is having a run key, right? For them, you don't see a fast rush through the C or anything like that, and that's because of the play action. So check how much time Alvaro has, just because of the play action itself and the actual behind it. So that's a simple but very effective play, in my opinion. Yeah, I tell you what, the one thing that I learned a while ago was if you play action somebody and you pull a lineman, it looks really, really realistic. Well, Really good. That's really hard to teach, especially with the lack of practice time. So the next best thing is to run the split zone. You're still getting a puller, you're still getting somebody to cross face. And we run a lot of split zone anyway. So it looks exactly like a run. I would have liked our lineman to heavy full slide. I don't really love our left guard opening up here. I would have liked him to just full slide and You're right. big up. But it does the job. When our quarterback, when Alvaro opens up and meshes, and we got a tight end coming across, they're going to have to stop for a second at least. Right. 99 is definitely squeezing. Look, he's not even pass rushing. Yeah. So that's a huge win. Like 25, which is the American, he's definitely not rushing through the C. So that's a win situation for sure. Absolutely. All right. Go ahead. Só um comentário. A quantidade de vezes que a defesa tomou splash no treino no off-season. Brincadeira, cara. Isso daí, cara. Tava virando. Teve uma época da off-season que tava virando aquele trash talk que você, enquanto head coach, começa a pesar se é o trash talk construtivo ou se tá tóxico já, sabe? Tóxico já, era, tipo, entrou esse play action, entrou no vertical, os caras do ataque já estão. De novo! Vai tomar quantas vezes? E aí, velho? Tá na hora de eu intervir ou eu deixo? Fica quietinho, né? Muito bom. Aprendizado para defesa. Bom, touchdown aqui que a gente já antecipava que ia acontecer, né? Não, na verdade, eu não antecipava um touchdown assim, mas eu antecipava essas chamadas, né? Mais de uma vez no jogo. Tá aí, Adolfo recebendo. Cara, que privilégio ter um running back bom com as mãos também, né? Muito legal. Pois é, e isso eu preciso falar aqui uma conversa que eu tive com o Heitor esse ano, que era, não é possível que depois desse ano as pessoas ainda vão olhar para Lucas Adolfo e imaginar um running back norte-sul nele. Porque esse ano ele alinhou de wideout, de slot, de running back, e ele teve mais touchdown recebendo do que correndo. E pegando bem as bolas, né? Bom play. Também. H-back ele alinhou algumas vezes também. Sim. Esse ano ele só não alinhou de QB, basicamente. Isso aqui, esse get off, assim, aconteceu mais de uma vez no jogo, né? Então olha que coisa bonita. A bola tá bem aqui, olha o get off, né? Então, assim, uma coisa que a gente fala bastante aqui no Vários, em todas as avaliações pós-jogo são os get offs, né? A gente vê um get off legal, todo mundo na linha, e assim, todo mundo faminto querendo a bola, né? Porque mais importante do que um bom get off é você correr full speed mesmo, né? Correr com vontade essas bolas, e normalmente a galera tá lendo, então... Olha quem tá ali no kickoff primeiro do lado direito, olha aí quem é. Esse aqui? Esse aí, É Túlio? Ele se recusa a sair, ele disse, não, mentira. Se eu tirar Túlio do kickoff, eu tô comprando uma briga absurda, tá? Olha lá, de novo, ó, eu trouxe 2 snaps pra vocês verem, ó. Muito bom, parabéns. Isso é uma coisa que a gente põe muita ênfase, tá? Tem período de kickoff aqui que eu fico com o time de retorno
e o Vitor, que é o assistente de Special Teams, ele fica com a galera do chute, Uhum. só get off. Uhum. E assim, e a gente tem período que a gente faz como chama de ensaio completo. A gente faz o nosso huddle, faz a simulação do chute, a gente faz o caminho, todo mundo vai pro seu lugar, depois a gente faz só get off. E tá aí no vídeo, né? É isso aí, muito bom. E aí acontece o que eu falei, ó, de que em algum momento eles iam fazer double team no punt. E aí eles iam passar somente Túlio e Macaxeira. E aí perceba só, coach, se conseguir dar freezar na hora que o cara vai chutar, Túlio ele tá sendo empurrado, mas percebe que o braço dele tá pra frente, não tá pra cima. Sim. E o Macaxeira, o braço dele também tá paralelo ao chão. Sim. Ele não tá com o braço pra cima, não tá pulando. E aí, tanto que quando o Caravita vai chutar, Macaxeira com um braço só, ele bloqueia a bola e ele bloqueia e recupera a bola. Então, assim, para esse jogo eu coloquei como um objetivo para o time do retorno do punt, era um TD de retorno e um bloqueio. E a gente conseguiu. Aqueles objetivos que você bota atenção, vou botar isso aqui pra galera se esforçar, aí rolou. Tá bom, não vou brigar com isso, né? Jogada bastante famosa aí já nas redes sociais, né, Coach Kirby? Tell me about this play. It's a pick play. Essa jogada tem a melhor história do ano, tá? Go ahead. So mute, coach. Sorry about that. Actually, this guy, he down here at the bottom, actually runs the route a little too deep. He's supposed to go underneath the corner route. Yeah. No, actually, both of those guys are supposed to go underneath. So it's more of it's almost like a up and slant. Basically, it's taught 1 yard past the goal line, get across. And it's a flat route. It's a flat coming down the line rather than a slant. Right. But we had called this play a lot in games. I want to say 4 or 5 times in games this year, and we were never able to hit on it, but it was always open. Like every time we call it, it was open. We just couldn't hit it for some reason. And so Alvaro was saving it for the last game. I was actually about to call the mesh wheel play again. But I said, let me just give this one more. It was more just gut feeling type of thing. So we managed to hit it this time. Right. Beautiful play. And you guys went for 2. Só um comentário que eu já pedi desculpa. É mais uma jogada que a defesa tomou pra caralho, porque o corner sempre assumiu um pra dentro, tomava essa corner. O Galo tinha o mesmo conceito. A gente tomou no treino da semana passada, e aí o corner eles falou, cara, eu tenho que afundar, né? Tenho que fazer o 5. Foi bem legal. O Galo realmente tem esse conceito bastante aí. Aqui a gente vê, ó o 5 e o 3 trocando, ó. It's an exchange by number 5 and number 3. Who's gonna take Adolfo? Anyway, why did you guys go for 2? A gente tinha uma filosofia esse ano. Por que vocês foram para 2, né? Essa foi uma pergunta. Toda vez que a gente marcava o primeiro TD ofensivo, a gente ia para uma jogada do sistema de swinging gate da gente. Só que aí, no primeiro TD ofensivo da gente no jogo, né, que é o passe lá pro Adolfo, eu não sei por que eu gritei para 1, eu acho que foi no automático que eu gritei para 1, e aí depois eu falei, putz, tem que chamar, não era essa chamada. Aí quando fez o TD, já chamei. Vamos pensar. Isso. Ia acontecer de todo jeito. Muito bom. Bom, acho que é isso, turma. A gente, na verdade, you can skip this. You don't have to I can skip that. That's the interception, yeah? Yeah, the thing that impressed me, first of all, I came back to the sideline after this and I told the guys, hey, that's just a bad call. I told them, I said, that's on me. I shouldn't have called that play. So I just moved on. Alvaro only threw 2 interceptions all season long. And in my opinion, both of them were my fault. Right. I think if I'd called better plays, he wouldn't have thrown a single interception all year. Gotcha. But one thing that really impressed me on this,
And I didn't actually see this until I went back and watched the film. But if you go to the end zone copy of this and watch number 5 and how he just instantly recognizes what's going on. Like, he doesn't hesitate. Like, he immediately goes to the flat and takes that away and forces the bet. I mean, that's the difference between these guys and a lot of other defenses that you're going to play. I mean, he just instantly goes there. Yeah. And like one thing that impresses me, like this whole play, I put it here for a reason. I know it's an interception, but one thing that really gets me here is like number 3, what a play recon, right? He sees number 5 taking the flat. He knows that there's a deeper route, like a high-low concept coming over the top. So he just sinks a little bit. And check how he kind of peaks the receiver. Can you see that? He peaks the receiver, and then he drops right there. And that's beautiful. Tem uma coisa que aí eu acho que vale a pena falar aqui, assim, até porque eu fiquei depois que eu falei que o Rick era sloppy carregando a bola, mas aí é porque eu acho que é porque ele não treina muito isso, mas Ricky Jones é um baita jogador e eu quero aqui tirar o chapéu muito demais para Ryan David. Nesse momento aí, Ryan David, ele não conseguia dar um passo sem mancar. Ele estava sentindo, dava para ver que ele estava sentindo muita dor. E aí ele fez essa play aí. Cara, e assim, é exatamente a play que ele fez contra Vasco Locomotiva. Foi uma pique que ele fez, que ele ganhou profundidade. Foi muito massa. Eu falei sobre ela numa análise. E assim, muito legal assim também, né? Eu acho que quando eu vejo esses tipos de boot, né? Minha maior preocupação é esse cara. Como é que a gente vai controlar esse cara? Será que o action vai controlar esse cara? Né? Ou será que esse cara vai fazer o rush no QB? Então a gente vê que o Atos, não sei se é o Atos, né? Mas ele coloca a mão no Miles e o Miles consegue sair liso e tem atleticismo suficiente ainda para chegar no QB, né? Isso aqui foi muito legal, cara. Apressando o passe do Álvaro, né? Então, realmente assim, foi bem legal de ver. Teco Mortal. Isso aqui foi Blitz? Estudo de vídeo. A gente sabia que toda a vida que era bunch nessa posição do campo era com a outside zone. O Shea estava alinhado errado, ele já sabia que era outside zone. Ele já entra. Cara, foi muito legal. Ele começa a gritar, a defesa começa a gritar outside zone. Muito aí, legal. E ele gosta de roubar as jogadas, então quando ele viu, ele falou, é agora. Muito bom. 1-0. Aí o estante, ó, coloquei. Isso aqui é um outro estante, Heitor, que você colocou? Não, na verdade, um lado da linha acertou, o lado esquerdo acertou, era o estante, é o mesmo texto dos dois lados. Só que o lado direito a gente errou. A gente começou a rodar o pessoal também. Aí eles erraram. Porque acabou dando certo, né? Ficou legal, sim. Cara, que massa, estão fazendo flush no QB pra cá, QB vai fazer flush, ele vai pegar aqui. Eu falei, caraca, que da hora. Não, a gente fez no snap anterior, com os 3 do meio, mas não. Não foi. Mas beleza, pessoal. Acho que é isso, assim. A gente viu todos os jogados, nem imaginava a gente nem ver todos, nós já estamos aqui há mó tempão. E é isso, agradecer a presença de vocês aí, cara. Foram as 2 horas bem divertidas que eu tive, trocando ideia. Tem alguma coisa ainda que vocês queiram acrescentar, alguma coisa que vocês queiram comentar antes da gente encerrar? Cara, eu queria agradecer a todo mundo que fazer mais ou menos o que eu falei depois do jogo, né, na live do jogo ainda. Agradecer a todo mundo que apoia o Mariners. Queria agradecer a minha comissão técnica, queria agradecer os meus jogadores. Sei que uma boa parte deles vai ver isso aí, né? Uma galera assinante. Queria agradecer também, principalmente, que é um outro agradecimento que eu fiz lá, a galera que produz conteúdo. Então, agradecer a Tide, agradecer ao Matheus Ornelas, agradecer a galera que mantém o nosso esporte vivo fora do campo, né? Porque sem eles não tem discussão, não tem fomento do que a gente fala. Espero que tenha sido aí, para a galera que está assistindo isso agora, tenham sido 2 horas aí de bons aprendizados. E queria aqui também, claro, agradecer ao Galo por ter sido um adversário que engrandeceu demais essa nossa vitória no último domingo. Time muito talentoso e muito difícil de jogar contra.
Sem dúvida. Well, I just want to say I'm really grateful to all the players on offense who worked really, really hard to get us here. And we ask a lot of those guys. For basically amateur sports, most of them don't receive anything. For the amount of time that they put in is amazing. And, they want to be great. And that's why they made it to this game. So really, really grateful to be able to work with a group of guys like that. And also really grateful to have a defense that shows us every look possible in practice. So I would always tell our guys, I was like, guys, there's nothing we're going to see in this game that we haven't seen from our defense. Yeah. It just made everything so easy. The defense actually forced us to create some pretty complicated pass protection rules in the spring and fix all that before we ever played a game. Right. So we knew our offensive line was never worried. Obviously we gave up a couple of sacks during the season, but it was never a huge concern schematically because we always felt like we had answers to whatever a defense could throw at us in terms of pass pressure. So just really grateful to be in a really good situation here. And, I'm glad we could, finish it off the right way. Absolutely. Coach, before I jump into Coach Medeiros, would you like to share with everyone some of your work and maybe your website or where people can find your material, your business? Well, you can go to throwdeeppublishing.com. It's not really, I'm not doing as much writing anymore, just helping other people publish their stuff. But we've got videos from several different national champions, Michigan, South Dakota State, Ferris State, and Montana State. Obviously, I think they're the #1 team in FCS this year. Their offensive coordinator did a long series with us. All kinds of football content there if you want more. Right. Throw Deep Publishing. Então é lançar fundo publicações? Tô traduzindo. Eu vou dizer, tem um dos cursos lá que eu gosto muito, que é o do ataque de Air Force. Forte o curso, viu? Legal, vou ver se o Caio depois coloca, né? Porque em inglês às vezes a galera não consegue entender, é por isso que eu traduzi, né? Às vezes se o Caio consegue colocar lá na descrição. Coach Heitor, alguma consideração final? Eu quero agradecer, coach, ao espaço também para falar sobre um pouquinho do jogo. Acho que muita gente assiste e fica se pensando, o que será que o pessoal estava pensando para desenhar um jogo, né? Essa questão tática, esses segredos e tal. Então, agradecer o espaço a você, coach Jonas aí, foi bem legal. E também a pessoa da defesa da gente de ter topado esse sistema bem maluco aí, cheio de coisa, cheio de coisa diferente, mas assim, uma coisa que foi bem legal foi que quando você traz um sistema bem complexo, força os caras a irem para o treino, força os caras a irem para a reunião. Então, todo dia os caras tinham que estar na reunião porque tem uma coisa nova. Uhum. Então, também se viu nesse aspecto de aderência para os caras da defesa para o ano todo, e foi bem legal porque surtiu efeito, né? Então, bem legal compartilhar isso com todo mundo e obrigado pelo espaço e até uma próxima oportunidade também. É isso aí. Gente, obrigado pelo tempo de vocês, parabéns mais uma vez pelo título, foi bonito de ver a temporada de vocês, inclusive os setbacks, como que os setbacks eles propulsionaram vocês aí para fazer uma temporada ainda mais bonita. Obviamente tem gente do Galo assistindo, o pessoal do Galo que está assistindo deve e deveria, né, e deve se orgulhar de chegar aonde chegou e chega ano após ano, né? Então, eu falo do Galo com bastante propriedade por ter jogado contra, mas Coach Alex falou muito bem, né? Quando a gente vê o Galo jogar pessoalmente, é diferente do vídeo, né? Então, os caras fazem meu trabalho e independente, pisou em campo, né? A gente sabe que tá. Você pode perder ou pode vencer, mas vocês devem se orgulhar do que vocês construíram e têm construído aí. Muito obrigado, Coach Jonas. Um abraço, pessoal. Valeu, até a próxima.